Enquanto o mundo comemorava, brindava e desejava um feliz ano novo. A internet fazia o que ela faz de melhor. Registrava tudo, festas que começaram como comemorações e terminaram como relatos, histórias que alguém viveu, alguém filmou e a web nunca esqueceu. Seja muito bem-vindo ao arquivo da web. Antes de começarmos, eu quero desejar a você um feliz ano novo e que este ano traga histórias melhores, ou pelo menos menos constrangedoras do que as que você vai ver hoje. No vídeo de hoje, você vai ouvir relatos reais de festas de fim de ano, momentos que deveriam ter sido inesquecíveis e foram, mas não do jeito certo. Ajuste o volume, fique confortável, porque o arquivo da web está aberto. Relato 1. Ele classificava cartas para o Papai Noel. Um dia, quebrou a única regra. Trabalhava nos Correios até 2 semanas atrás. Isso não é um eufemismo e não pretende soar misterioso. Estou lá desde os meus 21 anos. Classificando, escaneando, movendo coisas de um lugar para outro, para que outras pessoas possam esquecê-las. É um trabalho estável, um trabalho tranquilo. O tipo de trabalho em que nada de interessante deveria acontecer. Todo ano, por volta de meados de novembro, sou transferido para uma função sazonal. Oficialmente, sou designado para a divisão, sem resposta. Extraoficialmente, sou a pessoa que classifica as cartas endereçadas ao Papai Noel, que nunca receberão resposta. A maioria das pessoas não percebe quantos deles entram. As crianças ainda escrevem cartas físicas, os pais ainda incentivam isso. As escolas ainda fazem disso uma atividade. Quando esses envelopes chegam até nós, eles já são becos sem saída, endereços que não existem, nomes que não são reais, etiquetas de retorno escritas com caligrafia de lápis, em blocos. A maquinaria os sinaliza automaticamente. Eles são puxados antes do roteamento e deixados em nosso departamento. Não lhes respondemos. Não os encaminhamos para instituições de caridade. Não os lemos na íntegra. Essa última parte é a regra. É uma regra desde finais dos anos 90. Segundo meu supervisor, muito antes de eu começar, muito antes dela começar, a explicação que eles dão durante o treinamento é simples e ensaiada. Às vezes, as crianças escrevem sobre assuntos pessoais em suas cartas, questões familiares, situações domésticas. Não cabe a nós ler informações privadas que não foram feitas para nós. Então nós folhamos, confirmamos que é endereçado ao Papai Noel, carimbamos como sem resposta, registramos e arquivamos. Você tem permissão para ler a linha de abertura? Talvez duas? Não tens permissão para terminá-lo. Sempre as pessoas brincam sobre isso. No primeiro ano, eles acham que é superstição ou alguma velha sobra de RH, que ninguém se preocupou em remover. Alguém sempre pergunta: o que acontece se você terminaram? O supervisor nunca responde diretamente. Ela apenas diz que isso resulta em demissão imediata. Durante muito tempo, acreditei que era só isso que significava. Parei de achar a regra engraçada. Há 3 natas. Isso foi quando soube o que acontece depois da rescisão. É um segredo muito comum entre as pessoas que se envolvem nele e só lhe dizem isso depois que todos acham que você não vai dizer nada a ninguém. Eles não escoltam você para fora com segurança. Eles não fazem cena. Você apenas é instruído a reunir suas coisas. Se sair do prédio, suas credenciais serão desativadas. Mais tarde, naquele dia, seu acesso aos sistemas internos desaparece. Para todos os outros, parece que você desistiu ou foi demitido por algo mundano. O que acontece a seguir não está em nenhum manual. Ele começa sempre da mesma maneira. Dentro de 1 ou 2 dias, a pessoa menciona que se sente vigiada. Talvez eles riam disso no começo e culpam o estresse. Então eles descrevem algo mais alto do que deveria ser, parado longe demais para fazer sentido. Forma, silhueta que não se move. Quando eles se movem, no 4º ou 5º dia, eles param de rir, todos o descrevem da mesma maneira. Uma figura negra, com pelo menos 12 pés de altura, proporcionada de forma errada,
mãos esticadas até as canelas, em pé como se estivesse fingindo ser humano. Ele usa um chapéu de Papai Noel, um verdadeiro, vermelho, acabamento branco, filtro barato. O chapéu nunca muda, nunca cai, nunca reage ao clima, não os persegue, não fala a cada dia, está um pouco mais perto, mas pode ficar do outro lado da rua. No final do corredor de um supermercado, numa calçada em plena luz do dia, outras pessoas passam por ele como se não estivesse lá. Ninguém percebe isso, ninguém reage. É assim que eles sabem que é destinado somente a eles. A perseguição dura 12 dias. No dia 13, eles morrem. Os correios não reconhecem a conexão. Oficialmente, essas pessoas sofrem acidentes não relacionados ou emergências médicas. Extraoficialmente, ninguém nos tem resposta. Mas quebra a regra. Só que eu fiz porque algumas cartas não são normais. De vez em quando raro, mas com frequência suficiente para que tenhamos medo. Você encontra um envelope amassado, selado com cera vermelha em vez de cola. Sem postagem, sem endereço de retorno. Apenas o nome escrito cuidadosamente a lápis, como se o escritor não quisesse correr o risco de soletrar errado. Essas cartas são a razão pela qual a regra existe. Devemos deixá-las de lado, em uma gaveta trancada e alertar a supervisão imediatamente, sem registro, sem digitalização. Elas são tiradas no final do mês. Cada uma delas é dirigida ao Papai Noel. Eu tinha visto 11 em toda a minha carreira, antes da semana passada. O 12º tinha o nome do meu sobrinho. Primeiro mesmo, primeiro nome, mesmo sobrenome, até mesmo a forma como o lápis se curvava na primeira letra. Parecia errada. De uma forma familiar. Meu irmão tem um filho de 7 anos. Ele escreve seu nome da mesma maneira, em cartões de aniversário, muito grande na frente, arrastando letras menores, como se estivesse cansado no meio do caminho. Não abri imediatamente. Fiquei ali por muito tempo olhando para o selo, dizendo a mim mesmo que coincidências acontecem, que crianças compartilham nomes. Acho que cera vermelha não significava nada. Aproveitei um dia de doença e dirigi direto para a casa do meu irmão. Ele riu quando lhe contei. Disse que eu estava pensando demais. Quando perguntei se seu filho havia escrito uma carta ao Papai Noel, recentemente, o sorriso dele desapareceu um pouco. Naquela noite, sonhei com a gaveta no trabalho. Ela estava aberta, a carta havia sumido. Na manhã seguinte, quebrei a regra. A carta foi escrita a lápis, organizada, sem erros ortográficos, sem fraseado infantil. Agradeceu ao Papai Noel. Agradeceu-lhe pelo último presente. Não por brinquedos, mas por um pedaço de doce que fez a mamãe parar de chorar. Dizia que o Papai Noel estava certo, que fazer a coisa ruim funcionava, que ninguém sabia. Prometeu que desta vez seria ainda melhor, que roubar não seria suficiente. O que machucar animais parecia pequeno demais. Agora estava pecados, como tarefas domésticas. Terminou perguntando o que o Papai Noel queria. Em seguida, porque o Natal estava chegando e ele queria ser um bom menino. Não me lembro de ter largado a carta. Só me lembro do meu supervisor atrás de mim, pedindo meu distintivo. No final da rua, algo alto, estava perfeitamente parado. Usava um chapéu de Papai Noel. No segundo dia, estava mais perto, no trilho no estacionamento, no quarto em ambientes fechados, no quinto na rua do meu irmão. No sexto parei de tentar explicar. No sétimo estava no elevador. No 8 nas reflexões. No 9 parou de me dar espaço. No 10 tentei fugir. No 11º ele esperava por mim. No 10º estava no meu quarto. Muito perto, senti cheiro de cera. Senti cheiro de papel. Ele se curvou. Esperou comigo até de manhã. Amanhã é o 13º dia. Ele está parado a poucos metros à minha frente agora. Vou morrer amanhã à noite. Preciso de ajuda. Qualquer coisa, por favor.
Relato 2. Odeio a véspera de Ano Novo. Todos os anos, nesta noite, a anomalia volta. Apareceu pela primeira vez nos esgotos da minha cidade natal. Há 5 anos, os únicos indícios que tínhamos de sua existência eram 2 adolescentes, desmembrados, e um jovem que havia sido traumatizada, em silêncio permanente, na época. Por mais perturbador que o evento tenha sido, era difícil para a polícia justificar o gasto de recursos com crianças que haviam sido consideradas ou indesejáveis, ou as perguntas se concentravam no que os 3 estavam fazendo nos esgotos na véspera de Ano Novo. Não em quem ou o que havia matado os 2 meninos. E a menina muda, aterrorizada, não conseguiu respondê-las em nenhum dos casos. Não tínhamos muito o que fazer na minha cidade, além de beber, então nossos debates no bar andaram em círculos antes de desaparecerem. Nos meses seguintes, estávamos coletivamente prestes a esquecer tudo. Quando chegou a próxima véspera de Ano Novo, as comemorações da noite foram turbulentas, claro, mas um pouco ofuscadas. Mais do que algumas pessoas teorizaram que poderia haver um serial killer que escolhesse aquela noite anualmente para seu ritual, quando todos nós mantivemos um olhar nervoso sobre as distâncias sombreadas, fora do alcance dos postes de luz e das luzes da varanda. 2 ou pouco depois da meia-noite, gritos ecoaram de um estacionamento. Atrás da antiga loja de ferragens, uma tremenda explosão de homens bêbados, irritados e protetores, surgiu dos bares da Main Street. Eu entre eles. 4 ficamos animados a noite toda, para potencialmente atacar em massa um serial killer, mas nenhum de nós estava preparado para o que vimos. 4 membros, um tronco e uma cabeça estavam espalhados pelo lote, mas nem em pedaços. Uma força tremenda os cortou em pedaços. E o pior, a mesma garota muda do ano anterior estava sentada encolhida atrás de uma lixeira, chorando e coberta por uma onda de sangue. Harold, nosso morador de rua mais velho, foi assassinado e aquela garota se tornou a principal suspeita. A polícia levou-a e interrogou-a brutalmente. Nossa cidade estava ao mesmo tempo silenciosa e cheia de fofocas sussurradas o tempo todo. 3, ninguém sabia se deveria se sentir mal por ela, ou se deveria exigir que ela fosse tratada de forma mais justa. 4, se ela teve, matei aquelas pessoas dessa forma. Ela era totalmente louca, então lutei contra meu desejo habitual de justiça e fiquei parada enquanto eles continuavam, machucando-a. Todos nós fizemos. Aparentemente, depois de 4 dias, ela finalmente cedeu e contou a eles o que tinha visto nas 2 vésperas de Ano Novo. Só podíamos adivinhar isso, porém, porque o chefe de polícia deixou a delegacia com o olhar abatido de suspeita e medo, e sem dizer uma palavra, os outros policiais escoltaram a menina até a ala psiquiátrica do hospital local e a deixaram lá por tempo indeterminado. Eles procuraram por um suposto serial killer por alguns meses, mas nenhuma das cenas continha qualquer evidência forense. Eles foram forçados a desistir. Não que isso importasse. Na véspera de Ano Novo seguinte, todos foram mortos. Pouco depois da meia-noite, um verdadeiro ciclone de sangue, pedaços ralados, explodiu na Main Street. Eu estava sentado no rodo de SPAB com os outros caras, quando a janela de repente ficou vermelha, escura com sangue como chuva. O baque nos assustou muito e corremos para a porta. Quando percebemos que todas as janelas eram opacas, não consigo descrever a cena lá fora. Basta dizer que os ralos do esgoto quase transbordaram toda nossa força policial. Vários médicos e numerosos pacientes da ala psiquiátrica foram posteriormente reunidos no pântano. Sentada bem no centro, estava a mesma garota, joelhos curvados, braços sobre a cabeça, enquanto o sangue na altura dos pés passava por ela. Mais uma vez, ela foi a única sobrevivente. Só que desta vez, sabíamos que não estávamos lidando com um serial killer. Algo muito pior estava acontecendo. A menina, é claro, tinha mais ou menos perdido a cabeça. Ela também ainda estava drogada da enfermaria e nos contou tudo em uma névoa atordoada. Eu realmente gostaria que ela não tivesse feito isso, mas a natureza da anomalia era tal que não podíamos falar, nem pedir ajuda a fontes externas. Simplesmente não seríamos acreditados, colocando todos nós em apuros mais profundos, embora a bagunça fosse horrível. E demos a todos eles bons meios de comunicação social, essas horas. Enluvadas e haveria mais perguntas do que respostas. Estão entre as segundas piores da minha vida. As primeiras
Limpamos a rua da melhor maneira que podemos. Estávamos todos lá agora. Único segredo da cidade entre os homens, recolhendo partes do corpo com minhas mãos dormentes. E tínhamos de estar preparados. Na luz fria do dia de ano esperava que não voltasse, mas o resto de mim sabia. Piores horas vieram na próxima véspera de ano novo. Ela vinha se tornando mais ousada a cada ano, começando no subsolo. Cada vez mais públicos. Se não o impedíssemos, Deus sabia para onde iria seguir. Na véspera de ano novo passado, ficamos sentados esperando em nossas casas. Doentio, não havia bebida, pois teríamos que ser espertos dois. Não houve reunião. Se movendo lentamente para lugares. Não houve despedidas ou telefonemas de última hora. 4 isso. Pouco antes da meia-noite, ela foi minha primeira visão. Esta seria a 4ª vez, porque nos encontraria 3. Ela não gritou. Ela não se moveu. Não pretendíamos morrer. Ela parecia completamente resignada. Aconteceu entre um piscar de olhos e outro, recuperando-me e exatamente como a pobre menina havia dito. Olhei em volta para os outros. Havia os 43 homens que ela passaria por um pesadelo. A menina. Meu coração afundou quando os vi. Além do nosso grupo, disperso estranhos. Sensação estranha irradiavam-se para encontrar paredes que se arqueavam ao nosso redor. O teto acessível apenas por um salto. E várias esposas e filhos tinham o mesmo padrão de azulejos. Eu absorvi isso rapidamente e depois me concentrei na anomalia em nosso centro. Era como ela havia dito. 6 finos círculos pretos, lisas de alabastro, eixo para formar a estrutura de um círculo ininterrupto. Cada círculo parecia ser feito de um material como um fio fino afiado em forma de lâmina de barbear. Uma esfera de marfim pairava dentro dela, em branco. Houve muito pouco atraso para nos orientar. Giravam em um... A esfera de marfim iluminava-se em azul, enquanto as pessoas ainda... impossivelmente fino. A menina gritou para fazer luz, prestar em todas as dimensões, e olhamos para nossos pés. Um grande número de ladrilhos. Toquei em um ele. Subiu cerca de 30 centímetros e ficou verde. Entendendo xingavam a ideia, e olhavam umas para as outras. Começaram a correr e bater nas peças azuis, levantando-as e deixando-as verdes. Ao atingir semicirculares no chão ficaram azuis. Mas não tínhamos certeza. Aparentemente, todos os outros, porque a esfera atingiu uma nota alta, enquanto a esfera começava a zumbir mais alto. Percebemos que todos os tiles tinham sido ativados. Se era isso que deveríamos fazer, não foi. Ficou em silêncio e alterou um de seus círculos pretos. O círculo girou até ficar plano no ar e então começou a se expandir rapidamente. As pessoas gritaram, mas todos nós nos abaixamos a tempo. Todos nós tínhamos visto o que essa coisa tinha feito com todos os outros, e não estávamos prestes a ser pegos de surpresa. O pior ferimento foi a remoção de um pequeno tufo de cabelo do esfregão do velho Benson. Agachamo-nos, aliviados, até que as luzes no chão mudaram e o zumbido começou a subir novamente. Todos esses fatores e certos detalhes da sala que não consigo relacionar com você nos disseram a terrível verdade. Era um quebra-cabeça, exatamente como a menina nos havia dito. Um quebra-cabeça infantil, construído por alguém ou algo tão exoticamente diferente de nós que o achamos mais assassino do que simples. Não havia instruções, da mesma forma que não colocamos instruções em, digamos, uma torre de plástico com vários anéis concêntricos de cores vivas de tamanhos diferentes. Esperava-se simplesmente que a criança tentasse diferentes permutações e se divertisse sem nenhum perigo envolvido. Mas nosso brinquedo de torre anelada pareceria muito diferente de, digamos, uma criatura letalmente alérgica ao plástico. Poderia perguntar, por que alguém faria isso? Que monstros criariam tal dispositivo de tortura?
E fizemos essas perguntas também, pois não conseguimos descobrir a adição de vermelho aos azulejos. O segundo círculo preto ao redor da esfera se dividiu em inúmeras linhas verticais que começaram a espiralar pela sala. Felizmente, eles foram lentos e apenas uma mão se perdeu entre a multidão. Uma das esposas gritou de dor, mas seu marido estava lá para enfaixar seu coto, estancar o sangramento e agarrar sua mão solta para possível recolocação, assumindo que saímos disso a tempo. O teto. As telhas do teto eram objetos separados das telhas abaixo delas. Quando a esfera começou a zumbir novamente, todos nós percebemos isso ao mesmo tempo. Saltando para cima, batemos em peças vermelhas, que ficaram azuis e baixaram. Abaixo, encontramos ladrilhos verdes elevados que subiram ainda mais e voltaram a ficar azuis. A nova cor, amarelo, só ficou branca quando atingida. Os homens rejeitaram inúmeras teorias. Teve algo a ver com cores primárias? Deveríamos fazer padrões? As duas ondas negras pararam nas extremidades da sala circular. Deveríamos tentar aproveitar as novas pequenas lacunas na defesa da esfera e destruí-la diretamente? O que quer que estivéssemos fazendo não estava funcionando. A garota nos avisou que as linhas mortais de energia negra poderiam retornar das paredes externas. Então, todos nós conseguimos nos abaixar quando o primeiro anel disparou para dentro e se juntou novamente à camada externa da esfera. Todos nós pensávamos que estávamos realmente chegando a algum lugar. Todos nós pensamos que poderíamos descobrir isso. Talvez pudéssemos ter feito isso se tivéssemos tempo suficiente. Mas quando olhamos ao redor em busca da quarta mudança, não vimos nada de novo. Mary Baker pisou em um ladrilho branco, que subiu e ficou azul. O jogo não tinha sido desenhado para nós. Houve apenas uma conclusão assustadora, algo que nem mesmo a garota que sobreviveu 3 vezes sabia. O quebra-cabeça envolvia cores que não podíamos ver. Não tinha sido construído para os nossos olhos. Gritos histéricos coletivos abafaram todo o resto. Nossos planos e estratégias de repente pareciam estúpidos e malfadados. Literalmente não tínhamos como vencer. Cada pessoa naquela estranha armadilha sobrenatural iria morrer. Só que havia outro problema. Uma espécie de proteção contra falhas. Suspeitei que fosse a forma como a menina já havia sobrevivido 3 vezes e tinha certeza de que ela havia guardado isso para si de propósito. Foi por isso que trouxe uma faca e uma arma, ambas escondidas nas minhas roupas. Nenhum de nós pretendia morrer. Mas eu pretendia morrer menos. O jogo começou no meio de florestas profundas. Inicialmente pensei que isso significava que a anomalia estava simplesmente se movendo em linha reta para lugar nenhum. Mais tarde, eu perceberia que na verdade era metade do caminho para a capital do estado. Não houve explosão de sangue desta vez. As linhas negras de energia não destruíram tantas vítimas como antes. Todo o sangue, órgãos e intestinos ainda estavam nos mortos, mantidos unidos principalmente por seus vasos vazios. Como único sobrevivente, exausto e coberto de sangue, caminhei para casa e tomei banho. Meu primeiro pensamento foi não contar a ninguém. Nunca consegui explicar o desaparecimento de todas aquelas pessoas, e certamente não uma clareira na floresta cheia de dezenas de corpos. Veja, embora a anomalia tenha sido construída como uma espécie de quebra-cabeça para uma criança de uma espécie diferente de tudo que podemos imaginar, ela foi projetada para ser uma competição multijogador. O jogo termina automaticamente quando resta apenas um participante. Guardei esse fardo, esse pesadelo, trauma e culpa para mim mesmo por um ano inteiro. Hoje à noite eu falo. Talvez eu tenha perdido a cabeça. Achei que poderia conviver com isso e guardar o segredo para mim mesmo, assim como a garota pensou que poderia. Ela só rachou uma vez na primeira vez e contou a Harold, o morador de rua. A polícia a espancou e a mandou para um asilo. Os policiais, os médicos e os outros pacientes pagaram o preço. Nós, homens, ouvimos isso dela, e alguns de nós contamos isso às nossas esposas e filhos, condenando-os à morte. Essa é outra complicação de ser de uma cultura totalmente diferente da anomalia. Apenas falar sobre isso funciona como um convite para o jogo anual, e simplesmente não sabemos como desativar esse convite.
Pode ser algo tão simples quanto uma frase falada ou uma rejeição mental de uma maneira específica desconhecida por nós, ou pode ser algo que requer órgãos ou percepções que não temos. De qualquer forma, este ano, esta noite, falo, porque não tenho ideia do que pode acontecer se eu for o único jogador. Digo a mim mesmo que podemos descobrir o quebra-cabeça se tivermos pessoas suficientes, pessoas inteligentes o suficiente, pessoas diferentes o suficiente, que talvez alguém tenha uma inspiração ou talvez alguém tenha olhos que possam detectar as cores invisíveis. Mas para dizer a verdade, quero o maior número possível de pessoas, porque só estou com medo, assustado e arrependido. Feliz Ano Novo. Até meia-noite. Esses foram alguns relatos que aconteceram no fim de ano, de alguns usuários do Reddit. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda bastante o canal a continuar. A gente se vê no próximo vídeo.